Então vou eu mesmo. É, Né? eu não tenho medo de cara feia, não, rapaz. Aqui a gente tá pra encarar Eu, ela. não, se eu tivesse medo de cara feia, eu não olhava no espelho. Ah, que isso. Eu vou fazer 2 perguntas pra você. Aí você vai me responder. A primeira pergunta é: como foi a sua adolescência? Ave Maria. A minha adolescência? Como foi a sua adolescência? A minha adolescência foi bem... Eu não lembro da minha adolescência. Não. Não. Minha adolescência foi ótima. Muito boa. Que foi quando eu vim do interior para São Paulo, né? Conheci bastante coisa nova, né? Vim estudar em escola aqui, que lá era um sítio. Morava no sítio, na fazenda. Então foi muito boa. Novas amizades, né? Eu tenho grandes recordações da minha adolescência. Boa. A minha adolescência foi no interior, né? Lá é bem diferente daqui. Lá com idade de 6 anos, 10 anos, eu já estava pescando. Um dia só meu pai quase que cuidou comigo, porque ele deixou a cartucheira dele e eu saía com ele porque ele ia matar o passarinho a voo, né? Eu matava. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui, peguei a espingarda dele, eu sabia no lugar que tinha coelho, né? Daqui a pouco minha mãe escutou um estrondo, né? Foi no quarto, não achou a espingarda, foi lá. E eu já vinha com a espingarda e o coelho na mão. Rapaz. Foi uma aventura e daí pra frente eu fiquei caçador. Aí ninguém segurava mais porque daí eu trazia mistura pra casa, né? Meu pai, naquele tempo tinha passarinho, né? Se ia pro mato, tatu, passarinho, e eu fiz a festa. Foi péssima. Mesmo? Foi ruim. Eu não tenho vontade nenhuma de voltar a nada, mas radicalmente nada, de infância nem juventude. Não, nem um pouquinho. Aí você poderia perguntar, mas deve ter alguma coisa boa, né? Tem alguma coisa que você não lembra, que você não considera. Tá, põe as coisas boas também no pacote e deixa elas pra lá. Nada, eu não quero nada de volta, não. Obrigado, passaram bem. Fica lá. Se é de terra, que fique na areia. No Bar Bravo eu só respeito a areia. Sabe? Nada não quero nada e foi ruim. Eu aproveitei bastante, mas como eu vivia com um pessoal de um nível mais superior que o meu, eu ficava às vezes perdido. Porque eles tinham algumas vontades de fazer coisas que eu não estava acostumado. Mas eu consegui aproveitar bastante. Legal. Era muito oprimida, né? Não faz. Irmão tomando conta, né? Lembro dos passeios que a gente ia em Santos, de caminhão com meu pai, né? Eu lembro que eu passava em frente a minha casa, era lá de uma rua, nos fundos era onde é o Heliópolis hoje. Aquela que virou uma favela. Então aquilo lá tudo era vazio. A gente brincava de carrinho de rolemã, meus irmãos rodavam eu no pneu e bicicleta, né? Eu lembro uma vez que eu caí, agora você mexeu na ferida bem, né? Eu estava aprendendo a guiar e o guidão da bicicleta caí e bateu, enfiou aqui, com aquele roxo, né? A minha adolescência, que foi muito difícil, porque eu fiquei sem pai, sem mãe, fui criado por minha avó, com mais 4 irmãos. E eu tive que cuidar de todos os meus irmãos. Então, foi um adolescente com um aprendizado muito bom. Eu aprendi a ter responsabilidade como tenho até hoje. Então, eu vim para São Paulo, com 14 anos já entrei numa firma, e nessa firma aposentei. Cheio de regras. Nossa, minha mãe era muito brava. E botava ordem mesmo. Eu tinha horário para cumprir, para chegar da escola, para fazer tarefas de casa. Você vai varrer a frente de casa em tanto tempo, entendeu? Então eu tinha tempo para tudo. A gente tinha horário para acordar, para tomar o café, para almoçar, o café da tarde e a hora de dormir.
hora da janta e hora de dormir. Então, se apagava as luzes e tínhamos que ir. Eu tenho um irmão. Sabe aquela coisa de criança, adolescente, enfim, você começa a contar uma piada, começa a rir, não consegue parar de rir, morde até o dedo assim, mas a hora que minha mãe escutava, ela levantava, nossa! Minha adolescência foi triste, porque eu não tinha pai, o pai sumiu com outra mulher e eu fiquei só com a minha mãe. E a minha adolescência foi essa. Se eu cruzar mais ainda, vai lá no céu. E minha mãe não trabalhava, a minha tia era quem trabalhava, que ajudava a gente. Mas a minha adolescência não tem que dizer nada de bom dela, foi tudo um fiasco. Muito regrada, muito... Minha mãe sentava na igreja, ela cruzava os braços e ela beliscava tanto eu quanto ele. Isso aqui, ó, nos dois lados, sabe? Vivia preto marcado. Foi boa. Eu morava no interior, né? Então eu tinha muita liberdade. Eu acho que é o contrário desses adolescentes de hoje. Parece que se sentem presos. Eu me sentia livre, dentro dos limites, né? Parece que a liberdade que a gente tinha antes, hoje é prisão para eles. Eu acho que é um pouco o contrário, porque é devido ao tempo, né? O tempo que a gente vive, né? Há muitos anos foi minha adolescência, né? E a deles agora, por exemplo, eu não tinha liberdade de namorar muito nova. Hoje em dia, eles têm liberdade para namorar muito cedo. E aí eu acho que na minha consciência, eu já acho errado, porque eu sou um pouco conservadora nesse caso. Minha adolescência foi muito ativa, porque eu era uma pessoa que participava de muitos grupos. Então, era bailinho, era piquenique, era roda de brincadeiras. Foi assim a minha adolescência. Você tem uma ideia de uma raiva de ser criança que você não... Em palavras eu não consigo te expressar. Odiava ser criança. E hoje, quando eu vejo um adulto chamar atenção, gritar, ser estúpido, nossa, eu tenho vontade de bater, sabe? Eu fico irritada, aquilo me acaba. E eu falo, você nunca foi criança? Porque eu tive uma infância e adolescência também. Muito difícil. Mas o que foi bom. Muito bom. Então, tá certo. Muito bom. Eu tive uma ótima adolescência. E a gente só percebe isso porque passou o tempo. E aí a gente sempre fala, nossa, agora com tudo que eu sei hoje, se eu soubesse de tudo isso naquela época, ia ser tão melhor. Nossa, seria a perfeição da natureza, né? Infelizmente, o volta e passa assim. Se hoje, aqui na sua frente, aparecesse você adolescente, puf, apareceu aqui na sua frente. O que você diria pra você adolescente? O que eu diria? Você diria alguma coisa? Eu diria... Se eu fosse adolescente agora, eu acho que eu seria mais, assim, viveria mais o tempo que eu perdi antes, umas coisas que eu queria muito ter e eu não conseguia. Que hoje eu lutaria mais para conseguir aquilo que eu quero. Estuda bastante, porque a vida não é do jeito que a gente pensa. Eu diria para mim mesmo que tem que aceitar as coisas como elas acontecem, porque não adianta você querer mudar que não consegue. Eu ia falar, volta para trás, fica na sua, fica lá no seu anonimato e não esteja, não seja, não se manifeste, enfim, se anule, fica na sua. Você jura? Fica na sua, eu ia dizer. É mesmo? Isso sem mágoa, sem rancor, sem bronca, sem nada, naturalmente. Não quero nada, né? Eu que eu poderia ter aproveitado bem mais. Poderia ter aproveitado bem mais a minha adolescência. Tá feito mais coisa, ido mais em bailinho, mais... Adolescência minha, estou falando assim até os 15 anos, né? Devia ter aproveitado bem mais. Eu queria ter lutado, né? Não ser expansiva, lutar contra aquilo que estava me oprimindo.
Eu diria para mim ter aproveitado mais as oportunidades que me apareceram. Eu não tinha estrutura suficiente para entender. Porque eu sempre tive muita oportunidade na vida, mas eu não tinha estrutura para isso. Então, se eu tivesse alguém por trás que pudesse me ajudar mais nisso, nossa, teria arrasado. É o tal do bater de frente, né? Não é bater de frente, porque eu sempre tive uma assim, tudo muito coisa, pai, viajava, coisa. Mas tinha um irmão que ele era o dominador da casa, né? Que era mais velho. Era respeito, ficar ali, não podia ir nem numa vizinha, né? Não perder tempo. Sempre vá em frente procurando novidades. Participe de tudo quanto aparecer para você. Desobedeça, vai fazer o que você tem vontade, o que você precisa fazer. Muito bom, isso. Porque as coisas que eu gostaria de fazer, eu não achava que fossem erradas, entendeu? Era uma necessidade, eu precisava. Nunca fui numa viagem de escola, sabe, num acampamento com a igreja, nunca fui, então não era nada errado que eu queria fazer, era coisas que eu tinha vontade de fazer e não podia. Estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse vão virar, lapidar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom. O luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse vão virar, lapidar o sonho até gerar o som.